De hoje até o próximo sábado, dia 27, mais de 100 profissionais estarão no centro de 40 debates e rodas de conversa. Todos os debates serão gravados e os temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção e no podcast da Universo. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento vocês podem acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. O debate desta tarde integra a programação de homenagem ao cineasta André Novaes Oliveira e à atriz Bárbara Collin, e traz como trajetória de cada um deles que representam a força inventiva que acendeu no cinema brasileiro na última década. André é um dos diretores e roteiristas mais celebrados no país. Bárbara, uma das atrizes mais importantes desta geração. Ainda que sejam de Minas Gerais e tragam a marca mais forte do cinema brasileiro, se tornaram também referência do cinema brasileiro contemporâneo em âmbito internacional, com passagens pelos principais festivais do mundo. O debate propõe apresentar e discutir a trajetória dos dois homenageados e refletir sobre a força criativa do cinema brasileiro contemporâneo por meio de dois de seus artistas mais emblemáticos. Convidamos para compor a mesa o mediador deste debate, Juliano Gomes, curador de longas desta mostra. E, claro, os homenageados, cineasta André Novaes Oliveira, por favor. E a atriz Bárbara Collin. A 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio CBMM, Aimoré, Cimento Nacional, Ancine, Itaú, CSN, Sebrae, Copasa, CEMIG e Governo do Estado. Parceria Cultural e Educacional, FEComércio MG, SESC, SENAC, Casa da Mostra e Instituto Universo Cultural. Parceria Cultural, SPCine, Prefeitura de São Paulo. Realização, Universo Produção, Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Este debate conta com acessibilidade de Libras. Será gravado também e disponibilizado na plataforma do evento mostratiradentes.com.br. A produção da mostra solicita a todos os participantes gentileza não gravar este debate sem prévia autorização dos coordenadores. Ressaltamos também que, ainda que que as pessoas da Aimorés, os promotores, estejam entregando a vocês alguns biscoitos, né, como ação promocional, não está permitido comer aqui dentro. Só a água que está permitida aqui dentro do teatro. Vocês podem comer do lado de fora, ali no café, tem um cafezinho aqui também ao lado, tá? Podem apreciar aí esse bônus da Aimoré, desculpa. No momento da participação da plateia, peço também, para assegurar a qualidade da gravação e identificação dos participantes, que vocês falem no microfone e se identifiquem, dizendo o nome e o estado de origem para a transcrição das falas posteriormente. Agora, vou passar, enfim, a palavra para o mediador deste debate, Juliano Gomes. Desejamos a todos um ótimo debate. Até logo. Tá bom. Então, chama aí. Rolou uma aqui de última hora, que eu acho que me faz sentido, que nós aqui, convidemos colaboradores do trabalho de vocês para subir aqui junto. Está um pouco vazio. Vem, pô, traz mais cadeira para a gente, por favor, já que chamou. Todo mundo aí, vem cá. Vem. Pode vir. Hã?
Pronto. Vem você, o de verde aí do seu lado. O de... Não, acho que... a produtora do Quando Aqui. A Esther. Vem Esther também. Escala aí, o barco. Deixa eu falar uma coisa importante. Felipe também, acho que tem mais gente. Felipe, agora é cadeira. Agora é cadeira. Vem todo mundo, por favor. Queria falar uma coisa muito importante antes de tudo. Dá para dar um grau no ar-condicionado? Acho que a única coisa que não está perfeita e maravilhosa é a temperatura. Boa tarde. Prazer ter vocês aqui. Eu sou o Juliano, falo em nome de toda a equipe de programação e da mostra como um todo. E é um momento muito especial para a gente. Eu lembro que foi quando rolou assim, que tipo, essa ideia de homenagem a essas duas pessoas emplacou. Foi assim uma alegria muito especial. E às vezes esse negócio de homenagem, eu acho que tem uma má fama, porque acho que muitas vezes se faz isso de maneira superficial e protocolar. Enfim, e aqui, esse gesto do festival, digo aqui em nome da equipe, tem um sentido bastante profundo mesmo, porque os filmes e o trabalho que essas pessoas ao meu lado fizeram, se a gente observar eles em conjunto, eles demonstram uma espécie de, como eu posso dizer, volatilidade mesmo, assim, de tamanhos de várias escalas, filmes pequenos, filmes grandes, filmes mais espontâneos, filmes mais pousados, uma equipe que cabe nessa mesa, uma equipe que é 10 vezes essa mesa, e tons muito diferentes que, para a gente, representam e são um exemplo muito valioso do sentido geral desse evento, que ele a história dele e o desejo dele em relação ao futuro está necessariamente centrado numa ideia de cinema brasileiro elástica, ampla, ligado ao Brasil como um todo, como territórios, nos seus modos de falar, nas suas geografias e na sua variedade de modos de fazer. Ao mesmo tempo, a gente estava vendo ontem um filme que foi feito rápido, mas, ao mesmo tempo, o próprio André, esse ano, acho que vai fazer um filme que é maior, um filme mais devagar. Você pegar o trabalho da Bárbara, ali o curta, e eu nunca vou esquecer, quem já ouviu a frase barracão top no milanês, nunca esquecerá, e por muito tempo, isso está no filme Contagem, e por muito tempo essa pessoa aqui do meu lado foi, para mim, essa frase, depois que ela ganhou um nome, mas aquela pessoa que sacana com uma espécie de picardia em relação ao Robert, que é uma contracena muito bonita, falando barracão top no milanês. É uma coisa muito bonita e, ao mesmo tempo, sintetiza, eu acho que, essa amplidão de paleta, que vai disso ali, enfim, a Sônia Braga num western com discos voadores. Então, essa linha que liga essas duas coisas é a linha do cinema brasileiro que a gente acredita, quer preservar, quer cultivar, e o sentido geral de homenagear e de marcar, é claro que tem a ver com essas pessoas individualmente, mas tem a ver com esse tipo de projeto e com a tentativa de fazer com que, que eles estavam aqui em 2010, deixa eu fazer um cálculo, daqui a 14 anos, em 2028, uma atriz jovem que está aqui com curta e um curta-metragista que está aqui com curta sejam os homenageados, porque em 2010 a Bárbara e esses rapazinhos aqui estavam aqui com curta Contagem, e esse aqui estava com curta Fantasmas, logo nessa época, e isso também diz respeito a um certo ciclo de semente e colheita que nós acreditamos muito. E em relação ao festival que tem essa duração, é a comprovação da fertilidade desse projeto. Essas poucas sementes que a gente bota aqui, com seriedade, selecionando filmes com seriedade, apostando em novos talentos, apostando em coisas que não estavam no mapa, porque eu não sei se quem é mais velho lembra o que era, por exemplo,
esses filmes que eu estou falando, que essas pessoas aqui fizeram, como eles eram vistos em 2010. Saibam que era diferente. Eu, como programador, crítico e curador, já tive muitas conversas difíceis de explicar para meus colegas o que eu sentia ali com aqueles filmes, o valor desses filmes, e eles eram muito, muito, muito mais do que, digamos, uma expressão espontânea de jovens fora dos grandes centros urbanos do Brasil. Eu acho que hoje, quando a gente vê, por exemplo, o livro do André, que se vocês não têm ou não conhecem, anotem aí, da editora Javali, das publicações mais importantes do cinema brasileiro contemporâneo, um livro que se chama Temporada. Acho que já em 2024 já está claro para quem tem contato com esse trabalho, o trabalho do André, que aquilo, a gente está do lado de um grande escritor. Uma pessoa que chama um filme de Quando Aqui é uma pessoa que sabe cuidar das palavras e também sabe cuidar das imagens. E eu acho que, abrindo aqui para palavras dos dois e depois para vocês conversarem, uma coisa que até tem a ver com uma conversa minha com o André, mas eu suponho que, de alguma maneira, paire sobre o olhar do trabalho da Bárbara, é que, em especial, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu, como, enfim, no meu trabalho, esse problema ele aparece às vezes. Em geral, o trabalho artístico e subjetivo de pessoas não brancas, não herdeiras, ele é muitas vezes automaticamente visto como uma espécie de expressão natural não mediada. Uma coisa assim, parece que os artistas brotam no chão e dão frutos naturalmente. E eu acho que a inteligência, o enorme conhecimento e essa inteligência, no sentido, o que é inteligência? É a capacidade de encontrar soluções novas para situações novas. E os trabalhos dessas pessoas expressam essa inteligência constantemente. E se a gente vê esse resultado com uma fluidez e naturalidade, é porque isso é o fruto de um tipo de construção que vem de processos muito ricos, muito cheios de elementos, e, enfim, estou do lado de intelectuais muito importantes do cinema brasileiro. Então, é uma alegria para a mostra que fala aqui através de mim. Então, pensando o sistema da nossa conversa aqui, eu ofereço aqui, se Bárbara quiser falar uma palavra breve, e André também, e os meus companheiros de mesa, e depois vai para vocês, porque eu suponho que vocês estão aqui também para conversar com essas pessoas maravilhosas. Tá bom? Vamos nessa. Bárbara quer falar alguma coisa? Um alôzinho? Aperta, fica vermelho. E aí vai. E você faz do seu jeito. Juliano, primeiro, obrigada por essas palavras. É muito bom te ouvir sempre. Gosto muito das coisas que o Juliano fala e escreve. Acho que eu não tenho muito o que falar, não, gente. Acho que eu quero mais ouvir mesmo, né? Fazer uma troca assim e saber o que vocês têm para trazer também. Boa tarde. Enquanto o Juliano estava falando, estava prestando atenção, mas também pensando o que falar aqui, nesse primeiro momento. E lembrei muito do Fantasmas, né, da exibição do Fantasma de 2010, aqui, que foi muito importante para a gente. E, para mim, foi uma coisa muito nova também, assim, subir aqui nesse palco mesmo, assim, para falar do filme, assim, sabe? E, pensando nisso, eu fico tentando lembrar o que mudou, o que não mudou, né? O que continua a mesma coisa, assim, e tal. Primeiro é isso, né? A gente está junto ainda, né? Nós quatro. Esse ano a gente vai fazer 15 anos, a gente está junto no filme de plástico. Eu acho que essa coisa, principalmente de estreia, né? De não saber muito bem falar sobre um filme que acabou de estrear, né? De estar tateando mesmo, tentando entender, né? E dentro do processo, né? Dessa coisa de entrar em debate e tal, eu sinto que muita coisa parece a mesma coisa, assim, digamos assim, né? De voltar aqui nesse caráter, nessa coisa de homenagem, que
está sendo muito importante para mim, assim, de repensar, né, de pensar tudo que aconteceu com a gente e tal, e de voltar também com filmes novos também, né, e de ser debatido e que continua a mesma coisa do Fantasma, que é da primeira exibição, de querer mais ouvir, mas também não saber muito bem como falar ainda sobre esses filmes, assim, sabe? Mas uma curiosidade imensa, assim, de tentar entender todos esses processos e esses filmes que, independente se foram feitos de maneira muito rápida e tal, mas por ser esse processo rápido também, às vezes nem dá tempo de pensar o que os filmes são ainda, né, e tal. Mas me deu vontade de falar isso para iniciar, assim. Mas... Acho que o que eu pensei, acho que a gente está com grandes atacantes nas pontas, né? Então, acho que eu queria jogar para a ponta esquerda, vocês falarem aqui, acho que seria bacana uma contribuição em relação aos nossos homenageados, e depois para a ponta direita também, que eu acho que o time ficou forte, mais forte ainda. Oi, som. Então, é louco, porque eu admiro o trabalho. Eu não te apresentei, né? Felipe Oladele, que fez o Quando Aqui. Quando Aqui, que bota aquela... Melhor? Oi, som, melhor, né? De brilho, o disco do Jorge Ben. Exato. Uai. Então, menino, eu admiro o trabalho da Filmes de Plástico há muitos anos. Eu sou de Belo Horizonte, mais da cena teatral, e depois fui adentrando também no audiovisual como ator. E eu já falei com o André, com o Gabito, com o Maurílio, o quanto é importante o que eles fazem em relação ao imaginário. Principalmente, os filmes são gravados em Belo Horizonte, em Contagem, em Betim, e mostra outros lugares, outras possibilidades, outros sotaques, sobretudo. Então, são filmes que, para mim, são os melhores filmes que eu já vi, porque eu me reconheço, eu reconheço a minha cidade, eu reconheço os meus pares, eu reconheço a forma tão afetiva e tão bonita e tão sincera, honesta, de fazer filme, de criar imaginários. É muito importante. E eu vejo, quando a minha família assiste, eu acho que a resposta está ali. Quando eu vejo que eu posso levar minha mãe, minha avó, meu irmão, minhas sobrinhas no cinema, e elas saem sorrindo, felizes dos filmes que estão sendo feitos ali, lugares que elas reconhecem também na cidade. Então, é muito bonito ver a trajetória da Bárbara, que estudou no Cefar. Tipo, ela estava formando, depois eu estava entrando na escola em 2013, eu acompanhei a montagem dela, e é engraçado depois você ver a trajetória, assim, sabe, da artista. É muito bonito, e a gente se espelha, a gente vibra junto, a cidade vibra, os pares, atores e atrizes que também estão no corre, vibra junto com isso, alcançando lugares tão grandes, com muita força, com muita potência, com muita honestidade, com um discurso que, sabe, não descola do corpo, assim, continua essa essência que segue. A gente é muito, acho que hoje, sobretudo, com tanta distração, é muito fácil se perder um pouco. Você se perde, o que você está fazendo no meio do caminho. Só que aí eu vejo os filmes, eu me conecto com a minha cidade, com a minha ancestralidade afro-mineira, e para mim é um prazer imenso poder fazer parte, um pedacinho dessa história também de vocês, assim, trocando, olhando, vibrando junto. E é isso. Obrigado. Bom, meu nome é Renato Novaes, sou ator, além de ser irmão do André, né? Que é sempre bom enfatizar isso, né? Abre caminhos, né? Bom, é muito fácil falar sobre isso, porque lá atrás, quando eu nem pensava em fazer filme, né, eu achava que um dia... Eu sempre falo essa história, vou ser repetitivo aqui, mas vou falar de novo. Eu achava que um dia, desde quando eu vi meu irmão nos movimentos de estar fazendo filme, daqui a pouco a Escola Livre de Cinema, né, antes da Escola Livre de Cinema, começou a fazer filme e tal, aí encontro com os meninos. Aí eu trabalhava viajando, eu ficava pouco tempo em casa e eu via os relatos da minha mãe do que estava acontecendo, né? E eu lembro que aí foi nesse momento que eu falei assim, uma hora eles vão me chamar para fazer uma ponta, né?
fazer uma participação ali atrás, ali, para mim estava ótimo, né? Mas aí eu vi o Contagem. Eu não lembro quando que eu vi o Contagem. Eu vi em casa, eu não vi no cinema. E o Contagem me chocou, assim, sabe? O Contagem foi aquela explosão assim na minha cabeça. Primeiro, eu fiquei muito orgulhoso do meu irmão estar colando com a galera que era de Contagem e conseguindo fazer aquilo, assim, sabe? Tipo, isso era tudo que eu imaginava de cinema sendo feito na minha quebrada, assim, sabe? E talvez o Contagem seja o filme que me inspirou e deu a pensar, para isso aí eu consigo fazer, né? E eu fiquei tão chocado que eu fiquei com muita vontade assim, de conhecer todo mundo que fez Contagem. Eu acho que mal eles saibam, assim, essa coisa. A Kelly, eu acho que não sabe disso, a Babi, mas eu fiquei louco para conhecer todo mundo, sabe? O Pirata, a Babi, o Robert. Já falei isso com a Babi já. Minha cena favorita no cinema é essa cena ao som de Bee Gees, do Barraco Top do Milanês. Cara, eu fiquei chocado com aquilo. E eu lembro que na gravação do Ela Volta na Quinta, naquela parte lá em Matheus Leme, lá no sítio, e eu comentei isso com o Gabito e o Maurílio, né? Eu acho que talvez eu estava cavando a minha entrada no coração do mundo também. Quis o destino que, depois de algum ano, eu fui fazer o coração do mundo, assim, sabe? As conclusões que eu tiro disso é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente deseja, porque acaba acontecendo mesmo, né? E foi isso, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz que eles me chamaram para fazer o Coração do Mundo, porque a atmosfera do Contagem é o que me deixou paralisado, assim, sabe? E eu pensando sobre isso, falei, cara, eu vou participar da atmosfera do Contagem, né? Um filme que me inspirou muito, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. E, para mim, foi uma realização muito grande conhecer todo mundo, a Bárbara. E, cara, sobre meu irmão, não tem muita coisa para falar sobre meu irmão, não. Não, tem uma coisa. Eu lembro, em algum momento, não sei que ano, que estava eu, minha mãe, meu pai lá em casa, a gente conversando, o Dé também, a gente tentando reunir dinheiro, moedinha, para custear a vinda do Dé para cá, para vir para o festival, para a mostra. Saca? Tipo, que lugar que a gente vai conseguir para colocar, puder hospedar lá e tal, o dinheiro para comer, vamos fazer a conta aqui e tal. E ontem, participando daquele momento, naquela homenagem, assim, a minha mãe, que é a primeira pessoa que veio na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, faltou ela aqui, né? Mas é isso, acho que é isso. A gente está muito feliz, significa muito para a nossa família, sabe? Muito mesmo, assim. Para todos esses 3, os 4, na real, né? Porque o Tino está aqui, mas vendo isso tudo acontecer, vendo essa construção sendo feita, assim, está sendo um momento de celebração, a gente trocando ideia, a gente almoçando junto, tomando café, sorvete, maravilhoso. Obrigado mesmo, valeu. Falar depois do Nata, triste. A família de vocês é muito importante para a gente, né? Você ficou falando isso. Receber essa homenagem para o André é importante para a família de vocês. A família de vocês é muito importante para a gente. Quando eu assisti um filme do André a primeira vez, eu senti uma parada assim de parecia que estava restaurando uma autoestima que eu nem sabia que estava quebrada com relação à minha cidade, assim, que eu também sou de Contagem, de um bairro que não é o bairro Amazonas, mas que se parece, a fisionomia é parecida. E aí eu fiquei muito encantada com aquilo, assim, de poder pegar no sentimento real de que a minha cidade é bonita, assim, meu bairro é bonito, esse lugar. Eu gosto desse lugar. E aí eu comecei a ver as coisas do filme de plástico e senti isso reverberando. E, para mim, é uma alegria muito grande poder estar aqui, festejando, celebrando, homenageando vocês. Eu participei da feitura de 2 filmes que vão estar na mostra, né? Fiz a direção de arte e figurino do Dia que Te Conheci e de Quando Aqui, mais umas coisas. E é isso, estou nervosa. Até.
Meu nome é Clara da Mata, eu sou produtora do filme, co-roteirista, assistente de direção, Severino. Eu queria, primeiramente, acho que agradecer o André por toda a generosidade dele. O processo desse filme foi do Quando Aqui, né, que a gente exibiu ontem. Foi um processo muito intenso, assim, principalmente para o André, para mim, para a Esther. Mas que foi de muita troca, é isso, cinema é coletivo. E a gente sentiu que é isso, esse filme ele não teria sido feito se a gente não tivesse a ajuda do tanto de gente que a gente teve. Porque a gente tinha um desafio muito grande, que era justamente tentar demonstrar essa passagem do tempo, e a gente tinha que fazer as modificações no espaço em apenas 4 dias. Com poucos reais. Com pouco recurso. Então, eu só queria também falar um pouco sobre a Esther, porque a direção de arte dela é, tipo assim, simplesmente incrível. E como que ela conseguiu transparecer isso também para desse negócio da temporalidade da casa, né, do espaço. E como que a gente conseguiu... É isso, a gente tinha uma ideia e a gente conseguiu fazer esse filme tão bonito, e a gente conseguiu executar dessa forma. Acho que eu já falei demais, eu falei ontem também, então eu só queria agradecer toda a generosidade e a confiança e falar que é isso, seus filmes... O dia que te conheci, para mim, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. É isso. Tá bom. Gente, obrigada. Antes de passar para o canto de lá, eu queria fazer uma pergunta para Gabriel e Maurílio, que é de onde que vocês tiraram a música do Bee Gees para botar na alguma cena? Acho que já rolou. Vocês pagaram o diretor? Oi. A coisa da música tem uma... não, a gente paga direitos autorais, naquele momento não pagava, hoje a gente paga e tal. Mas tem uma... que é o Gabriel que devia estar falando isso, porque essa música foi a inserção dele, mas eu lembro até hoje o porquê que... um comentário que ele fez sobre que tipo de música que tocaria, não naquela cena específica. Não era uma música para a cena, era tipo, que tipo de música que tocaria no lugar. Eu lembro direitinho dele falando isso. Eu falei, que tipo de música que tocaria nesse lugar, nessa loja? Então, eu acho isso muito bonito, porque é uma investigação do lugar antes da investigação do filme, né? Você investiga a geografia, você investiga o espaço antes até, e o filme chama Contagem, não é à toa, né? Ele se nomeia... Ele tem esse nome de um espaço antes mesmo da história, né? O que importa mais ali. Mas foi isso. Isso eu lembro claramente dele falando, que música tocaria? Aí, óbvio, o Bee Gees tem esse poder, né? Eu acho que é um comentário que vale a pena ser feito a periferia, principalmente nos anos 80 e 90, né? Uma penetração muito grande de músicas internacionais, Elton John, Bee Gees, né? Esse tipo de música, e a gente imaginava que aquilo estaria tocando, e obviamente embala os personagens, mas tem uma piada engraçada que um dia nós recebemos um e-mail de uma pessoa perguntando assim, porque eu queria muito usar essa música num filme, como vocês fizeram? Eu nunca respondi esse e-mail. Se a pessoa estiver aqui... Eu nunca respondi porque assim, nós não fizemos, nós colocamos, não tinha resposta. E tem um elemento também que eu acho uma cena que no Pulp Fiction, uma cena quando o personagem do Ving Rhames está falando com o personagem do Bruce Willis, que está tocando Let's Stay Together, né, no fundo, do Al Green. Eu lembro de achar muito bonito isso, um plano que fica um plano de reação, né, que ficava um bom tempo no rosto do Bruce Willis tocando com o personagem do Ving Rhames falando
Marcelos, né, falando no extracampo, e aquela música do Al Green, isso causou um efeito assim muito bonito, assim, que eu achei, que acho que também tinha uma coisa de artesanato mesmo, assim, daquele momento em a gente fazendo esses filmes em que a gente finalizava o filme todo assim, basicamente num mesmo computador, né, montava e finalizava. Nossa, mano. Em muito pouco tempo e por falta de grana, então tinha também esse artesanato de construir climas, né, construir climas para que aquele desejo de ficção ali, né, que o Contagem tinha, fosse mais efetivo, né? Então, um desses recursos sendo a música, que, ao mesmo tempo que ela está incorporada ao rádio da loja de roupa, né, ela também tem uma ideia de um amor possível ou impossível entre os dois, né? É um plano que a gente quase não vê o Hobbit, então tem um jogo ali que tem essas inspirações, né? Não, na verdade, agora acho que eu queria falar a questão da homenagem. Tem uma coisa que eu fiquei refletindo ontem, na coisa do próprio tema da mostra, é a palavra cinema contemporâneo ontem sendo dita o tempo inteiro. E aí eu fiquei agora olhando a Bárbara e o André aqui, pensando numa coisa, né? A gente, quando começa a fazer cinema, todos nós aqui, a gente começa a fazer cinema, e, obviamente, a gente começa no cinema contemporâneo, e o cinema contemporâneo não tem corte, né? Não vão ser nós que vamos ditar qual que vai ser o dia que vai se recortar, que nós não seremos mais contemporâneos, quando deixaremos de ser contemporâneos. E nessa levada do contemporâneo, eu acho que a gente perde um pouco a dimensão do que está acontecendo. Eu cresci, eu adoro livros de história, não história do cinema, história sobre o cinema, casos, fofocas, e, obviamente, o Raging Bull, né, do Peter Bisky, é um dos livros que eu mais gosto, assim, por contar história. E eu lembro de conversar muito com o André sobre isso. Um dia a gente estava vendo uma foto na piscina do Hotel Nacional, né, que está todo mundo, os grandes cineastas. Sempre que eu via essas fotos, esses momentos ali do cinema marginal, eu ficava pensando, como que seria viver aquilo ali? Como que seria estar numa mesa com o Leon Risman, sabe, tomando cerveja num bar? O que deveria ser encontrar a Helena Inês andando pela rua e trocar ideia assim, você comprou tal disco, ou você fez tal coisa? Essa trivialidade no meio de gênios, assim, para mim sempre foi uma coisa. E aí, de repente, eu acho que olhar agora assim e ver o André sendo homenageado e ver a Bárbara sendo homenageado, acho que hoje me deu uma... Só esperar o Norberto. Norberto, por favor, chegue perto. Se junte a nós. Grande ator, Norberto Lobato. Fique à vontade. Senta aí, Norba. Eu acho que ontem e hoje que a ficha está caindo sobre estar vivendo aquilo que eu sonhei e me refastelei com outras pessoas por fazer parte do início da carreira das duas pessoas homenageadas aqui, que são sumidade hoje, que são reverenciadas e já são verbetes do livro de história do cinema. Não há como escrever sobre a história do cinema brasileiro sem falar de André Novaes e Bárbara Collen. E é muito louco, porque, para mim, é tudo igual. Eu continuo lembrando do teste, olhando o teste da Bárbara num celular, e Gabriel e eu, a gente olhando e falando, cara, é ela, vamos fazer mais um teste só para entender. E aí faz o teste no Teatro do Iquibeu, e a cena, o Barracão Top no Milanês, foi essa cena que eles fizeram no teste. Eu arrisco a dizer que o teste tem o mesmo impacto para nós até hoje do que foi filmado. E a gente, naquele dia, ali no Iquibeu, vendo ela e o Robert atuando, Gabita e eu e o André, a gente olhando assim e falou assim, cara, não tem outro, essa pessoa, e ela é uma estrela. E o André é a mesma coisa, assim, eu já tive a oportunidade de falar com ele várias vezes isso, de você ver um gênio do seu lado
crescendo, caminhando, fazendo filmes. Só que ainda é o cara que eu convivo. O que eu imaginava do Leon Risma na mesa, sentado tomando cerveja, hoje a gente estava comendo torresmo aqui no Bar do Celso, do mesmo jeito que a gente come a vida inteira. A Bárbara já foi na minha casa. E aí tem esse que é um impacto muito grande. E vale, assim, o dia que eu entrei na sessão do Aquários em Cannes, eu fui assistir a sessão e cheguei mais cedo, assim, né, entramos mais cedo e tal. Era a primeira exibição do filme no mundo, e eu já tinha encontrado com a Bárbara, já tinha conversado, já tinha falado tudo. Enfim, não tinha mais nada, ou aparentemente não tinha mais nada a me tocar desse jeito. Quando o rosto dela apareceu na tela, naquela tela gigantesca do Palais, cara, eu comecei a chorar, porque para mim isso faz parte da minha vida. É uma humanidade nisso tudo, sai do escopo do artista, sai do escopo daquele extremo da pessoa estar no cinema mais importante do mundo, e você fala, essa menina filmou pela primeira vez na vida almoçando na minha casa. Então, eu acho que a dimensão disso tudo, e estar aqui hoje, é para falar isso. A gente ainda é cinema contemporâneo, mas no dia que a gente deixar de ser cinema contemporâneo, eu vou ter o orgulho de falar que eu convivi com verbetes da história desse cinema. É isso. E aguardamos ansiosamente o seu livro de fofocas sobre o cinema brasileiro do nosso tempo. Alguém tem que fazer esse registro, né? Queria que... agradecer a presença... Você quer falar? Quero, não vou falar, acho, Roberto. Não, que eu falei do Bidis, mas das minhas flores. Não, eu vou falar, mas falar para dizer que é difícil falar, assim. É porque eu acho que, assim, também todo mundo aqui da mesa já resumiu, assim, muito bem, assim, e, na verdade, a gente vem vivendo, assim, esses dias. A Babi ficou muito emocionada quando a gente se viu, né, antes da homenagem, porque eu acho que tem muitas coisas que é difícil, assim, resumir mesmo em palavras, porque o nosso processo de construção da nossa identidade cinematográfica, nós, enquanto grupo do qual os dois fazem parte até hoje, ela é muito natural, assim, né? É uma palavra que o André usa muito, né? Que às vezes é difícil, para a gente que está dentro do processo, é difícil construir de uma forma que a todo momento vão ter as palavras certas ou mais bonitas para descrever o nosso processo, assim, porque é um processo que a gente vai vivendo e construindo, e quando o resultado chega, talvez não tem muito a se expressar, a não ser dizer de uma beleza mesmo, assim, de uma coisa que toca. E assim, eu venho aqui nesse festival desde que eu literalmente era uma criança, né, com 12 anos, e eu fico muito feliz, né, com Babi e André aqui, de entender, e aí eu não acho que é uma percepção só minha, que com o tempo essa distância entre plateia e homenageados, ela é menor no sentido de onde essas pessoas vêm, o que essas pessoas constroem. Eu não estou falando só, eu poderia estar falando, né, também de uma característica elitista do cinema, racista, histórica, mas acho que eu estou falando também de uma identificação dessa pessoa abrir uma janela diferente assim mesmo. Todas as janelas que você está espiando no mundo das artes, no mundo da vida, de repente uma pessoa abre uma janela que você nem imaginava, né, que existia. Eu acho que talvez o nosso processo de construção e o processo da qual a Babi traz, o Maurílio já descreveu muito bem esse primeiro momento, e o André traz, tem uma coisa muito doida da gente estar aqui hoje, é que tanta coisa aconteceu, assim, desde que a gente se conheceu. O André, assim, o André fez o meu primeiro filme, né, quando eu tinha 17 anos, né? É muito tempo, assim, isso tem mais da metade da minha vida, né, que a gente se conhece. Mas tem uma coisa do... Quando eu vejo a Babi, vejo o André, são pessoas muito diferentes. Todos nós perdemos e ganhamos coisas no caminho, perdemos pessoas, ganhamos pessoas, mas a gente é meio que a mesma pessoa, assim. Então, isso diz muito de dignidade, diz muito de
Que bosta, né? Ficar emocionado assim, mas eu acho que o cinema, e quando a gente cai no liquidificador da coisa, às vezes é muito difícil manter a essência, muito difícil lembrar quem você é, de verdade. Porque, às vezes, ser quem você não é mais fácil, assim. É mais fácil porque você talvez cria uma blindagem, você talvez consiga até ganhar um pouco mais de grana, você consegue ser absorvido de uma forma mais fácil, você consegue se perder assim, num mundo que adora achar pessoas vazias, adora se aproveitar de pessoas. E muitas escolhas que o André fez na vida, e acredito que talvez a Babi, muitas delas foram difíceis e alguns nãos que tiveram que ser dados, fez com que o caminho talvez fosse mais difícil em certa instância, né? É muito estranho que o André só veio a fazer um grande trabalho de mercado assim há muito pouco tempo atrás, sendo que ele tem 20 anos de carreira. Então, assim, existe, de alguma forma, algo de se manter uma dignidade no seu trabalho que me parece muito bonito, assim. Então, é um prazer, assim. Eu vou falar uma coisa que vai parecer que eu tenho 70 anos de idade e eu sou muito novo, mas é um prazer envelhecer assim junto dessas pessoas, né? Falando isso em contra ao que o Maurílio está dizendo, que envelhecer assim, realmente ver ontem assim essa sessão desses dois filmes que o André construiu, né? Um com o Lincoln e um com a gente, ver uma maturidade mesmo, assim, ver que o André está refletindo sobre temas muito parecidos desde que ele começou, que ele fez o primeiro filme, mas tem sempre um frescor, tem sempre um outro momento, e é muito bom ver que temos aqui dois artistas que poderiam ter se perdido, assim, né? Que a gente eu acho que a gente tem uma sorte também, a gente tem inteligência, a gente tem resistência, a gente tem afeto, apoio. Olha o tamanho dessa família aqui, olha, Kelly está ali atrás, meus tios estão ali, Léo está aqui, Francis, família, né? A gente se apoia. Se tem um não que a gente pode dar, né? Porque tem um sim de um amigo. Mas atravessar esse tempo e envelhecer, construindo uma obra que te coloca nesse palco, é um privilégio, assim, né? É uma coisa engrandecedora de quem está fazendo e de quem está assistindo, porque a gente também é espectador. Eu e Maurílio, a gente ficou na sessão ontem vibrando como espectadores. Não era muito assim porque a gente se envolveu naquelas obras de alguma forma, é porque a gente gosta de ver filme bom também. Então, acho que um pouco o que eu tenho a dizer assim, é sobre isso. É um prazer, assim, depois de tanto tempo, ver Babi e Andrezeira receberem as flores mais do que merecidas, mas, mais do que isso, receber essas flores assim, com essa paz de espírito, assim, com essa serenidade, com essa beleza, que é muito... fazendo um trocadilho, contagiante. E é isso. Eu fico muito feliz por ver eles inscritos na história de um festival que realmente foi muito importante para a minha vida, assim. Então, ontem e hoje está sendo todos assim, dias, horas, cafés da manhã, almoços muito especiais de entender o nosso caminho, assim, né, a nossa trajetória, que está só começando, né, tem muita coisa pela frente ainda. Tem som aqui? Para terminar aqui a nossa parte, queria ouvir o ator que mais me emociona, acho que o Norberto. Obrigado a todos. Vocês me desculpem de ter chegado atrasado, tá, gente? Eu estou aqui com essas palavras do Gabriel e o Maurílio aqui, vou te falar, está me deixando assim emocionado, porque o que ele falou que é tudo verdade mesmo, entendeu? A gente tem que ser a gente mesmo, entendeu? E seguir os passos certos, entendeu? E não desviar daquilo que te leva assim a bons momentos, né? Sempre seguir a trajetória de
sucesso, né, de coisas boas, para mostrar para a família, para os amigos, né, para os vizinhos. E eu tenho aqui a falar a respeito da Filme de Plástico, e do Maurílio, do Gabriel, de todos. E assim, falar assim, uma coisa especial aqui, a grande atriz ali que me emocionou muito ontem, e de ter lembrado da Zezé. A Zezé foi assim, a coisa marcante que passou na vida de todos, né? Na minha vida foi muito marcante, na vida de muita gente que a conheceu, tem assim uma certa lembrança muito bonita dela, entendeu? E eu, esses dias que foi o set lá em casa, né, a respeito desse filme, que foi assim, um filme feito assim em tempo recorde, né, entendeu? Mas foi um filme assim que ficou bonito, foi trabalhoso, né? Foi, mas no fim deu tudo certo, entendeu? Mas no mais e agradecer essa grande homenagem a esse grande filho, né? Que é o André. Tem o André, tem o Renato também, que também é outro que está sendo tá seguindo assim, um caminho assim, de ator assim, maravilhoso, entendeu? E seus amigos, todos eles. É assim, uma família, entendeu? E eu só tenho a agradecer pela essa família, né? Pelo apoio que um tem do outro, né? Que se você não tiver apoio um do outro, nada se constrói, né? E é só isso que eu tenho a falar, e é muita coisa boa, tá? No mais, eu agradeço tudo. Bárbara, você é fantástica, viu? Muito bacana. Agora, você falando a respeito de ator, grande ator, você não chega tanto, não. Mas eu agradeço, de toda forma, eu agradeço. Muito obrigado. Agora seria bacana ouvir o que vocês têm a dizer, perguntas, comentários. A gente pede para que falem ao microfone e, no princípio, digam o nome de vocês para posterior identificação. Leonardo Amaral, curador aqui da Mostra de Tiradentes, mas a minha fala está como amigo. Eu fiquei muito emocionado aqui com as palavras. Assim, eu vou abrir as falas aqui do público um pouco nessa coisa da emoção, assim. Assim como o Gabito falou, são quase 20 anos assim de amizade nossa, assim. E eu lembro assim duas coisas que eu vou falar assim um pouco de memória, assim, não sei se o Andrezeira vai lembrar disso. Mas esse ano, né, de 2010, é um ano muito marcante, assim, que a gente estava ali, né, na Escola Livre, depois nos processos todos da vida, pensando o que conseguir fazer, né, assim, no cinema, nos nossos sonhos, nas possibilidades. E aí, quando a gente estava aqui, né, todo mundo junto, vendo o Contagem, né, vendo a Babi na tela, vendo o Fantasmas, foi, para mim, a primeira vez que eu disse assim, sim, é possível. E aí era possível acreditar. E hoje estamos aqui com tanta coisa, né? Igual foi dito aí, o Maurílio disse, dos verbetes, o nosso pedacinho na história do cinema brasileiro, tão imenso, tão grande. E aí eu lembro uma vez, assim, só um fato meio engraçado, assim. Estava eu e o Andrezeira no FBC1, no Rio. A gente estava no Catete, eu acho que era. Aí a gente falou, Andrezeira, vamos dar uma volta aqui. Aí a gente foi andando assim pela rua, assim. O Rio é bonito, assim, a gente deu num lixão, assim. Aí eu falei assim, nossa, será que o cinema brasileiro é isso? A gente vai sempre dar em frente a um lixão. E aí, mas não, assim, estamos aqui agora, o lixão a gente passa por cima, né, Andrezeira?
É uma honra e uma felicidade imensa poder ser seu amigo. E te admiro muito também a Babi, também, que é grande amiga também, tudo que a gente já viveu nessa vida. Muito obrigado. Gente, eu não falo muito, assim, enfim, a gente trabalha aqui, acho que dar chance para os outros falar é importante. Mas eu queria falar pelo seguinte, eu me lembro quando Contagem estreou em 2010, Festival de Brasília, e o Carlos Rauschenbach ficou muito entusiasmado com o filme. E eu me lembro que naquele ano, que era uma tendência daquela época, alguns críticos mais antigos, eu não sei exatamente porquê, tinham o dom de dar uma menosprezada em quem estava chegando. É um belo filme, mas com problemas técnicos. Isso ficou na minha cabeça, do belo filme, mas com problemas técnicos. E essa relação, esse tipo de relação com o cinema que chegava naquele momento, que era precário, que era ingênuo, né? Coisas que, inclusive, o defensor de vocês de primeira hora daquele momento, que era o Carlos Rauschenbach, também era acusado de precário e ingênuo. Né? E não era nada disso, obviamente. Então, o que dá muita satisfação de preparar uma homenagem como essa é reconhecer que esse cinema contemporâneo que se fez, não só da maneira como pôde, mas com a sofisticação, com os recursos básicos da sofisticação, que é a inteligência, que a gente sabe que a matéria-prima principal do cinema brasileiro é a sensibilidade e a inteligência, e ela a gente constrói, né? Não é herança que dá, né? Não é formação, né? E ter tanto a Bárbara aqui quanto o André, para nós é muito importante, porque eu acredito que acho que já uma tendência há algum tempo em Tiradentes a gente fazer homenagens conjugadas, né? Antônio Pitanga e Camila Pitanga, Glenda Nicásio e Ari Rosa, e agora André e Bárbara. Porque tem uma coisa, acho que todas essas homenagens vão puxando um fio e outras pessoas vêm vindo juntas. A ideia de autoria como gênio criativo do artista pessoal, a gente sabe que isso caiu por terra há muito tempo. A autoria ela é sempre um negócio compartilhado. E sinceramente, essa coisa da gente pensar o autor como essa figura particular de um gênio pessoal, acho que não dá a dimensão da complexidade que é, enfim, a atividade artística e, sobretudo, o cinema brasileiro, que o cinema, que é um cinema que, no seu melhor, sempre é uma coisa de comunidade. A ideia de uma comunidade que se forma e constrói e expressa um universo a partir disso. Por exemplo, e a comunidade está ligada a um território, como é o caso de Contagem, a Grande Belo Horizonte, mas também existe um tipo de territorialidade, de transterritorialidade, como, por exemplo, Contagem e Capão Redondo. Né? Em alguma medida, a homenagem a vocês é uma homenagem também ao cinema mineiro, ao cinema de Recife, que a Bárbara está presente nos filmes do Kleber, ao cinema de uma geração que acredito que se consolidou. Faz mais ou menos uma década e meia que esses filmes começaram a aparecer e é digamos, um percurso de consolidação. E eu fico muito feliz porque eu fui testemunha desse processo. Sempre achei que a gente tem alguns dos cineastas mais inteligentes e sofisticados do mundo e acho que a gente tem que defender. Eu não estou falando isso de maneira ufanista, não. Porque eu acho que a gente se rende muito a critérios que não são os nossos. A gente precisa criar critérios. Acho que o Festival Internacional é importante. O Kleber estar lá com a Bárbara é fundamental. Não é porque ele atendeu aqueles critérios, mas porque ele tem talento e resiliência e conseguiu, em alguma medida, chegar lá. No caso de vocês, eu acredito também que é um cinema que ele foi se afirmando aos poucos.
um filme de um plano só, com um zoom no final, né, que já ouvi também, na época, que era uma brincadeira, eu acho que se torna provavelmente um dos grandes curtas da história do cinema brasileiro. Assim, né? Uma pérola, né? É uma espécie de conceito assim, lapidado, ultra e radicalmente econômico, e está aí, e vai passar na praça. Né? E a praça, né? Enfim, o corona essa trajetória. A praça que sempre foi vista, em alguns momentos, como um lugar que despejava alguns filmes, né? De falso ecumenismo, eu acho que agora ela coroa essa trajetória, né? A céu aberto para o mundo. É isso aí, gente. Valeu. Antes da próxima pergunta, eu queria falar uma coisa, gente. Fiquei muito emocionada com todo mundo falando, principalmente agora com Maurílio e Gabriel. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, que a gente está falando muito de Contagem hoje, é curioso, né? Porque foi o primeiro. Mas eu acho que o início tem muita importância, sabe, gente? Eu escrevi isso num post que eu fiz. Em 2010, não existia atrizes pretas no cinema. Eu não me via possível, não via uma carreira cinematográfica como uma carreira possível. Não acreditava que tinha lugar para mim ali. E o Contagem foi meu primeiro filme. E foi meu primeiro filme feito com essas pessoas. Tem muitos atores pretos que eu já conversei, que são colegas de profissão, que são muito machucados pelo sistema, que eu vejo que são pessoas que carregam muitos traumas por um tipo de cinema branco, que se aproveitava da linguagem periférica e que tinha no set um ambiente de opressão racista. E eu vejo quantas marcas esses atores carregam para a vida, assim, sabe? E o quanto que é difícil tirar esse estigma depois e reafirmar essa autoestima, né? Então, para mim, começar ali no Contagem, com uma personagem, com um plano incrível, uma mulher livre, uma mulher irônica, uma mulher inteligente, perspicaz, me ver naquela qualidade de cinema que já existia naquele momento, me ver numa tela grande, tudo aquilo me deu um senso de autoestima e de possibilidade, que eu acho que eu nunca falei isso para os meninos, mas que eu tenho certeza que condicionou todo o meu caminho de depois, assim, sabe? E vendo vocês aqui hoje, me dá uma sensação de família, de fato. Vendo o Maurílio, quando o Maurílio me falou que chorou, quando me viu, é um pouco essa sensação, e eu lembro demais de você me falando isso, é um pouco dessa sensação de gente que está jogando muito junto. E quando eu vejo os meninos, quando eu vejo Nato, e eu falo, cara, vai mais, e é esse sentido de querer ver o outro explodindo e brilhando, assim, sabe? Que é para a gente se levantar junto, né? Quando vocês falam de levar, que o Francis fala que é da gente essa homenagem, mas também é para outros, eu acho que me dá muito esse sentido, sabe, gente? De que com a gente vem muita gente. A gente está abrindo muita porta e eu queria muito agradecer. Olá, pessoal. Boa tarde. Depois acho que tinha lá em cima também, tá? A moça de vermelho. Então, meu nome é Michel, eu moro em São João del Rei e eu queria contar um caos aqui. A gente está falando, né, dos 20 anos de carreira do André, e aí eu queria contar da experiência do primeiro filme. Eu acho que foi o primeiro, lá na Escola Livre de Cinema. Em 2004, a gente estava fazendo, eu estava também na turma, né? A gente estava fazendo um curso de Super 8. Era um curso bem pequeno, de 3 meses só, e que a gente ia produzir um curta, né? No final do curso. E aí a gente ia filmar. Então fizemos aquele apanhado geral. Quem passou pela Escola Livre de Santa Teresa, né? Sabe como foi rico aquele lugar, né, de formação de pessoas. E aí a gente ia, né, fizemos aquela visão geral do cinema e produzir, né.
o material no final. A câmera que a gente ia filmar, eu acho que ela era de 1940, assim, uma câmera bem antiga, assim. E aí o André chegou, eu acho que o André não tinha nem 18 anos, chegou e já era assim um cara muito, muito, muito sábio, né? Muito, muito, muito generoso, muito criativo, e chegou com um roteiro muito foda, né, para filmar. E aí ele foi seu diretor, foi roteiro e direção. A gente filmou lá na Casa do Conde. Um detalhe: o filme era um filme de época, se passava em 1940 também, assim, em homenagem à câmera que a gente ia filmar. E aí a gente e era uma turma totalmente inexperiente, né? Fomos mais ou menos umas 6, 7 pessoas, equipe pequena, sem grana nenhuma, e fizemos o filme, rodamos o filme, né? Um filme de época, filmado com a câmera de 1940 em Super 8. E aí tinha que mandar revelar em São Paulo, né, o filme. E quando voltou, metade das cenas estavam desfocadas, gente. Então, metade do filme, eu acho que a gente só tinha rolo de filme para fazer um take de cada cena. E metade estava desfocado, ou seja, não tinha. E aí o André, com a sabedoria dele, a gente falou: não, vamos montar esse filme, vamos fazer o filme, vamos terminar. E nós montamos o filme e finalizamos, digitalizamos. E, gente, esse filme ele rodou todos os festivais da época, assim. Se não me engano, ele ganhou o Festival de Gramado de 2004, tinha uma categoria que era Cinema Super 8. Mas ele passou em Vitória, não sei se ganhou um prêmio Vitória, e Guarnicê, no Maranhão, ele ganhou o prêmio também. Então, parabéns, vida longa, parabéns para a família, né, André e família, parabéns para Filmes de Plástico, né, Maurílio, Gabito, parabéns para a Bárbara, parabéns para essa geração de Contagem que está orgulhando muita gente. Parabéns. É uma homenagem ao Luiz Neto, né? Eu ia falar rapidinho. Bom, obrigado, Michel, por lembrar disso, assim. É o primeiro curto que eu fiz na vida, assim, né? Eu lembro de uma coisa também do set de filmagem, que foi a primeira vez que disparou a câmera, né, de Super 8, assim, aquele barulho bonito, assim, né? E eu levei um susto, assim, e falei assim: nossa, tá filmando mesmo, assim. Isso foi uma experiência muito marcante para mim, assim. E para quem tiver curiosidade, o filme chama Uma Homenagem ao Luiz Neto, está no YouTube. Ele não é da Filme de Plástico. Eu dirigi antes de entrar no Filme de Plástico, né? Ele é um filme de 2004, assim, mas valeu pela lembrança, Michel. Que foda. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Richelle Mariana. Eu sou de Betim. Vocês estavam comentando sobre Contagem. Eu moro lá do ladinho. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu sou estudante de cinema, então eu vou fazer minha pergunta como estudante de cinema mesmo. Eu queria muito saber como que vocês enxergam o curta-metragem como uma porta de entrada para cineastas, seja para produzir longas metragens depois, seja para ter um nome mais reconhecido no circuito aqui nacional, né, do Brasil. Porque eu percebi pela filmografia da maior parte de vocês, principalmente a do André, que é composta majoritariamente por curta-metragens e agora, no finalzinho, mais longas-metragens. Então, gostaria muito de saber isso. É aberto para toda a banca, viu, pessoal? Você é homenageado. Não, acho que melhor responder. Vou dar um passe do homenageado aqui. Não, eu acho assim... não sei, vou tentar responder meio entrando na cabeça do André, porque eu acho que ele pensa assim também. Vou responder por você. Assim. Eu acho assim,
eu sinto, primeiro, não sei se o Maurílio e o André concordam, que a gente nunca necessariamente viu o curta como uma porta de entrada. O filme de homenagem é um curta. Como é que é? O filme de ontem é um curta. Os dois filmes de ontem, né? Eu acho que nunca para a gente teve um pensamento que necessariamente a gente estava fazendo os filmes como curta, porque era assim que se começava a fazer cinema, né? Eu acho que era uma junção entre possibilidades e ideias, né, que eu acho que fizeram com que a gente fizesse esses filmes daquela forma. Tanto que, assim, esse processo de longas do André, né, que você comentou, não são necessariamente tão recentes, né? Esses filmes com edital e tal, de fato, se dão de 12 anos para cá, né? Mas, na verdade, a gente já lá atrás assim, chegou a fazer projetos sem grana, assim, de longa-metragem. Então, acho que tinha uma coisa a ver com a ideia de oportunidade. Dito isso, assim, claro, né, esse corpo de curtas-metragens foi ajudando a nossa produtora e a gente a ser também visto assim, no meio. Né? A gente ter essa obra que nos permitiu circular e conhecer pessoas que, eventualmente, nos ajudaram a chegar em outros caminhos. Assim, né? Mas... então, assim, talvez, no fim das contas, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que a origem da sua pergunta ela faz sentido nesse lugar de que, de alguma forma, um curta-metragem é uma obra muito mais simples de se fazer, né, enquanto tempo de feitura e complexidade. Mas, no nosso caso, a gente sempre viu como obras também potentes mesmo. Assim, independente se era feito... O Fantasmas é um filme de uma produção de um dia, né, basicamente uma noite. Né, e o Fantasmas é melhor que muitos longas-metragens. Então, não tem para a gente, até hoje, assim, uma questão de qualidade. Eu já tenho ideias de longa-metragem que eu acho que, depois de muito tempo me expressando em curtas, eu hoje, naturalmente, tenho tido mais ideias de longa-metragem, uma vontade de experimentar. Aí, enfim, eu não sei como é que você pensa sobre isso assim, também. Não, eu penso exatamente isso. Assim, viu? Eu conheço o André. Conheço o André. Mas eu fico pensando, na verdade, uma coisa que sempre falo assim da diferença para mim assim é essa coisa do set de filmagem assim, de ser tanto o curto quanto o longo ser levado da mesma maneira, só que essa questão de quantidade de dias mesmo de filmagem, sabe? Porque ainda mais eu assim que eu me canso muito no set de filmagem. Então, é uma diferença muito grande de filmar 3, 4 diárias para um curta ou, sei lá, 4 semanas para um longa, sabe? Então, acho que a diferença para mim está ali, mas tudo em um grau de importância muito grande, né? E igual, assim. Não, e a coisa meio doida é que O Dia que Te Conheci é um filme que tem um orçamento não tão superior ao Quintal, né? Então, nem no sentido de orçamento, Ela Volta na Quinta tem quase o mesmo orçamento do Quintal. Né? Então, até nesse sentido, quase que não faz... são modos de fazer que são totalmente diferentes a cada projeto, mas, enquanto validação, quase que nunca foi muito assim, essa questão. Né? Mas eu acho também que passa por um problema que está acima, que é como a crítica e a imprensa trata os curtas. Na literatura, por exemplo, um conto do Cortázar não é menor do que um livro, um romance de 400 páginas de qualquer outro autor. A literatura se livrou disso há mais tempo. O cinema é uma arte muito nova. Então, no cinema ainda tem a ideia de metragem, ela está associada a início de carreira e de uma inexperiência. Só que, por outro lado, e eu vou falar uma coisa, talvez eu nunca falei, o cinema brasileiro contemporâneo, o recorte do cinema brasileiro contemporâneo entre 2005 e 2020, que foi quando eu acho que eu vi mais curtas, ele é infinitas vezes melhor nas suas metragens menores do que nas maiores. Se você for elencar as melhores obras brasileiras desse período, numa eleição sincera, tem muito mais curtas, com muito mais potência do que longas. O problema é que, quando chega na validação, a imprensa, a crítica, enfim, de modo geral, as pessoas eliminam esses curtas. E, por exemplo, quando eu fui dirigir o No Coração do Mundo com o Gabriel, cara, a gente já tinha feito muita coisa. E aí,
a gente chegava nos debates e era tratado como filme de estreia. 2 marmanjos que estavam no cinema há anos e sendo tratado como filme de estreia. Esse é um problema, mas não é um problema meu. A gente vai continuar fazendo essas obras e está aqui, eu acho que a pessoa, o exemplo maior disso. O André ontem foi homenageado lançando 2 curtas, ou médias, ou 2 filmes numa metragem menor, numa minutagem menor. Então, isso acho que é importante falar, celebrar. Está aqui a Bárbara. Eu já vi 200 entrevistas com a Bárbara em que as pessoas iram e falam com ela sobre a estreia dela no cinema ter sido com Bacurau, ou com Aquários. Você tem ali um trabalho de anos da pessoa que é tratado como estágio, né? O curta-metragem ele é visto como estágio. Está aí, o Francis falou aqui muito bem. De falar, ok, uma experimentação. Estudante, né? Teve um, não preciso citar, teve um crítico que falou que o Contagem era um bom filme, mas era um filme de conclusão de curso. Ou seja, pode ser bom, mas é um trabalho de conclusão de curso, não interessa, ele vai ser tratado desse jeito. Então, acho que tem que se celebrar a curta, e celebrar ele na essência maior, que são obras, filmes, pensamentos. Disse muito do Brasil ali, disse muito sobre uma série de processos, e é lindo poder estar falando isso aqui agora, e daqui a pouco a gente vai ver o Fantasmas, que, para mim, é um dos maiores, e aí é difícil falar porque eu estou dentro do filme, mas eu tenho que falar, talvez seja uma das maiores obras do cinema brasileiro de todos os tempos. E não tem como falar que é um dos maiores curta-metragens, é uma das maiores obras do cinema brasileiro. Calhou que ele tenha alguns minutos só. Então, assim, eu acho que não tratar curta-metragem como porta de entrada para a longa ou como preparativo para a longa. Curta-metragem é a essência artística numa minutagem um pouco menor. E eu vou só falar... eu acho que no nível de atuação, fazer um curta é muito mais difícil, gente. Porque, primeiro, você vai ter que fazer o mesmo trabalho de construção de personagem no longa. Você tem muito menos tempo para poder apresentar essa personagem, trazer todas as questões. E você tem muito menos tempo de set. Então, porque o tempo de set para um ator é muito determinante. Porque é quando você vai ganhando conforto naquele set, né? Quando você vai ganhando costume com a equipe, conversa com a direção, né? Tipo, a coisa vai ficando mais fácil à medida que você tem mais diárias. Então, fazer um curta-metragem, pensar que você tem 5 dias, às vezes, para contar aquela história, né? E com toda a potência, eu acho que nível de atuação é muito mais difícil. Muito mais. Isso vai de encontro ao que o Francis acabou de falar, de que a gente tem que mudar os critérios, né? Que a gente avalia as coisas. Então, a gente não, e o que eu estava falando também, não vamos deixar os nãos do mercado impedir os nossos sims, né? E, às vezes é isso, 25 minutos que tem. Não vai vender, não vai dar dinheiro, mas tem 25 minutos. Lá atrás. Kelly. Olá, eu sou Kelly Kriefer. Eu estou aqui sentindo que os integrantes da família que estão presentes falaram, e eu falei, eu tenho que falar. Muito feliz de fazer parte do cinema brasileiro que está sendo feito nas minhas quebradas, que está sendo feito em Betim, em Contagem, em Belo Horizonte. O cinema ele é muito coletivo, não só no âmbito de equipe, mas com a filmes de plástico, sobretudo na construção, e sempre muito acamado de afeto. Então, é muito difícil não se sentir família. Assim, é uma coisa tão implícita, assim, desde Contagem, lá em 2010, e ouvindo os meninos, tangenciando tudo que foi falado, quando eu vejo os trabalhos da Bárbara fora, quando eu faço os trabalhos fora, os trabalhos do André, do Gabito, do Maurílio, eu estou sempre vendo a filmes de plástico. Assim, é muito bonito essa liberdade também, que, às vezes, grupos não têm de fazer o seu trabalho, fazer em grupo, fazer sozinho, sempre com uma palavra aí que acho que o André usou, não, o Norberto, né, de apoio. Né? Você está sempre contando com o apoio assim, dessa família.
muito importante, Bárbara, te ver aí, claro, pela sua trajetória tão bonita que você construiu, mas como é importante ver uma mulher nesse lugar. Como é urgente, segue urgente, mas como isso é tão bonito, e a importância de dizer de tantas mulheres que guerrearam, abriram caminhos, né, para nós, e viva isso, você aí. Me lembro de eu fazendo no Coração do Mundo, grávida, com bebê, amamentando, quanto que isso não foi nem questão para essa família, quanto eu fui acolhida, e da importância da gente seguir fazendo esses trabalhos que dizem dessa sociedade patriarcal, machista, dizendo da importância da sociedade, reconhecer isso para que seja modificado, né? E, por último, tem histórias que a gente precisa contar. Tem histórias que a gente precisa parar de contar. E tem histórias que a gente precisa seguir contando, mesmo que elas não existam mais. E eu acho que a Filmes de Plástico faz isso. E isso é necessário, é um trabalho social muito importante. Parabéns. Viva vocês, viva nós, e muito obrigada. Só comentar que Kelly falou que o Coração do Mundo, inclusive, vocês mudaram as datas, porque a Kelly engravidou e em nenhum momento se cogitou trocar de atriz por causa disso, sabe, gente? E eu, que agora sou mãe, engravidei há pouco tempo, eu sei o quanto que isso tem valor. Isso foi em 2016, cara. E foi 2016. Ou seja, gente, enfim... É uma galera que realmente é diferente. Não, é sério. E a Kelly estava amamentando, e a Kelly, eu tenho que dizer isso, a Kelly foi a minha grande impulsionadora para ser mãe. A Kelly um dia me deu uma sentada, no sentido que eu ficava assim, não dá para ser atriz e ser mãe, não tem jeito. E ela me chamou e falou, cara, para com isso. E no set do Coração do Mundo, estava a Mora lá, o Vitor com ela, e Kelly lá, trabalhando e amamentando, a coisa mais linda. Aqui embaixo. Eu não sei mais a ordem. Aqui tem duas. Aqui as meninas, né? Ok. Boa tarde, eu sou Diego Souza. Eu sou de Timóteo, mas há anos moro em BH. Eu vou ler a pergunta que eu fiz, porque é uma pergunta que está na minha cabeça desde que eu vi o dia que eu te conheci, alguns meses atrás. Eu fiquei pensando um pouco nessa relação do cinema do André com o tempo, e provocado também pelo tema da Mostra de Tiradentes desse ano, essas formas do tempo, tanto pela duração dos planos dos filmes do André, que é sempre uma característica citada, e parte deles também muito marcado isso nos títulos. Ela volta na quinta, pouco mais de um mês, temporada, e o Fantasmas, entre as várias coisas que o Fantasmas é um filme de espera também, né? Essa espera por algo que pode ou não vir a acontecer nesse plano estático. E outros dois filmes vão ser nomeados com o nome de um espaço, Quintal e o Rua Ataleia. E se for crescer isso para os filmes do Maurílio e do Gabito, tem também Contagem, No Coração do Mundo, 15. E aí eu fiquei pensando um pouco nessa dualidade entre tempo e espaço, que são elementos que estruturam o audiovisual. Eu queria saber um pouco de você, André, e para todos da mesa também, como essa demarcação dos tempos em seu filme, que eu acho que talvez, como é isso para você, e que talvez isso tenha ido a um lugar mais extremo com esse filme de agora, o Aqui e Agora, que no título entrecruza isso, esse espaço e esse tempo. Obrigado. Bem, eu fico tentando entender essa relação do tempo, assim, com os filmes que eu já dirigi. Uma coisa que eu sempre volto, mas também não é uma resposta que eu tenho, assim. Mas eu fiz o curso de cinema na Escola Livre de Cinema. Depois eu me formei em História na PUC Minas. E eu acho que, de alguma forma,
deu uma bugada na minha cabeça algumas matérias assim do curso, sabe? Principalmente teoria da história, que eu não consigo explicar, mas que tem vários teóricos assim, né, de história a ver com o tempo, assim, que eu acho que eu pegava alguma coisa assim e isso acabou sendo levado para o cinema de alguma forma, sabe? Outra coisa também que eu falei recentemente, acho que numa entrevista e tal, que eu acho que até pessoas, assim, já ouvi mais de uma vez, assim, né, de amigos chegaram e falaram assim, cara, você tem um tempo diferente, né? Tipo assim, não consegue explicar muito bem, assim. Eu acho que eu entendo que a pessoa não está querendo dizer que eu sou uma pessoa lenta, mas sei lá, uma coisa meio peculiar, assim, que eu não consigo entender bem, mas eu acho que tem alguma coisa minha, assim, que tem essa relação com o tempo diferente, assim, sabe? Então, essas coisas que eu não consigo explicar, mas que eu acho que tem a ver com isso, assim, que acaba impregnando, né, indo para a tela, talvez, assim, e tal. E eu acho também que, a partir do Fantasmas, não que eu descobri um jeito de fazer, mas acho que a partir daí, eu acho que veio coisas que eu já tinha trabalhado no Fantasmas que acabaram acontecendo e caindo nos outros filmes de uma forma natural. Né? Então, acho que esse conjunto de coisas, assim, acho que tem a ver com isso. E acho que sobre o título, eu acho que seria muito legal, que eu sabia que ia vir essa pergunta de alguma forma. Se a Clara e o Sté quiser falar, a gente fez o roteiro juntos, né? Mas eu acho muito interessante pegar esse título, né, o Quando Aqui, né, que primeiro é um título que não veio de primeira, assim, sabe? Um título que veio de uma discussão entre nós três, assim, uma conversa, mas também de muito pensamento, assim. Primeiro eu tinha pensado no nome do filme, O Último Filme, sabe? Aí, conversando com o Tiago, aí ele meio que falou assim, não, acho que não é bem isso e tal. E aí eu pensei muito num trabalho que a Esther tem, artista plástica, tem um trabalho que chama Estar Aqui Quando Aqui, né? E aí a gente discutiu muito, assim, dessa coisa de talvez uma imposição do estar aqui, que foi antes também uma possibilidade de título, né? Só que aí, numa viagem, né, que a gente teve, assim, numa conversa, assim, muito legal, e veio essa coisa do Quando Aqui, né, que tem a ver com o tempo também, né, que você falou dos outros títulos, só que tem a ver também de uma coisa que está meio no meio, né? E igual o título, como é colocado na tela, no filme, é uma coisa que é um meio de uma frase, né? Dá para pensar que existe algo antes e existe algo depois daquilo, né? Então, isso tem a ver com passado e futuro, né? E isso tem tudo a ver com o filme e toda a construção do tempo, né? Então, vocês querem falar alguma coisa? Mas é isso. Eu queria falar só uma coisa em relação ao que você falou, André, que eu acho que essa coisa que você falou sua em relação à velocidade, eu acho que um bom paralelo que tem no futebol. Existem os jogadores que são um pouco falso-lentos, como o Didi, o Ganso, de certa maneira, o Tostão, o Arrascaeta, o Alex. Os caras que você vê, eles parecem que são devagar, mas eles produzem um tipo de dinâmica totalmente súbita e matadora. Eu acho que é esse tipo de jogador que a gente está falando. É só uma coisa, eu acho que é massa também essa ideia da paciência, né?
tipo, espera que vai valer a pena, né? Fantasmas é exatamente isso. Tem muita gente que... Já vi gente levantar no meio da sessão, eu falei assim, perdeu. Você sabe, levantou, perdeu. Se você tivesse ficado, ia ter valido a pena. Isso vale para muitos filmes do André. Espera que vai valer a pena. Acho que a vida é um pouco... Tinha mais gente aí querendo falar. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Selena, eu sou de Contagem e recentemente eu comecei a fazer meus curtas-metragens de Contagem e a minha dúvida é mais uma curiosidade sobre a trajetória de vocês, que eu queria saber assim, em que momento que vocês perceberam que realmente vocês querem fazer cinema, porque eu acho muito bonito quando a gente está gravando um curta, que a gente para, a gente olha ao redor, a cena dá certo, e você fica assim, meu Deus, é isso daqui que eu quero fazer. E aí eu queria um pouco saber da trajetória de vocês, e também se vocês têm algum conselho para quem está começando, principalmente nessa área de cinema, eu vindo de Contagem, então dentro da área de Contagem também. É uma pergunta aberta para vocês todos. Primeiro, você tinha falado sobre essa coisa de como começou, né? Assim, para mim foi muito forte, acho que bateu muito forte assim, essa ideia de tipo, eu quero fazer isso. Eu já vinha nos festivais de cinema de BH, assim, eu frequentava muitos festivais de cinema. E aí tem o Fest Curtas BH, né, que existe até hoje e tal. E aí eu fui num ano, eu frequentava muito com meu irmão, né. E aí eu fui num ano que aí chegou uma certa edição, passei sozinho, né. E aí eu fui num ano que eu vi muitos debates dos realizadores, assim, né. E aí eu vi muito, senti esse amor, assim, esse prazer em fazer cinema e claro, a mágica tudo, né, toda essa mentira que é o cinema e tal, né, e até provavelmente ele não está aqui, mas o Ricardo Alves Júnior, que está aqui em Tiradentes, ele foi uma das pessoas que estava com curta nessa edição do Fest Curtas. E eu vi um debate dele assim que foi tão generoso assim em tudo, assim, sabe, no debate e falando do processo dele de uma forma muito aberta, assim, sabe? Isso me tocou muito, assim. E foi o mesmo ano que a mesma edição que eu vi o panfleto da Escola Livre de Cinema, assim, ali num cantinho, assim, na beiradinha do muro, assim e tal. E aí foi isso, tipo, falei, é isso que eu quero fazer mesmo. E foi um momento, decisão muito difícil, assim, eu estava conversando com o pai hoje, que eu fazia um curso técnico no Cefet, de edificações, assim. E aí, para fazer essa transição de ir para o cinema, assim, foi, dentro da família, foi bem difícil, assim, também. Mas é isso, foi esse processo. Começar, né? Pensando aqui, eu fiquei pensando na medida que o Dé falava. Gente, eu fiz uma oficina aqui ano passado, inclusive tem uns meninos aqui da oficina, e fiz depois em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu falei para gente mais jovem, né? E gente começando, assim. Às vezes me perguntam também em entrevista, o que você daria de conselho e tal. O que eu falo geralmente para os atores, e que eu acho que para qualquer pessoa que for fazer cinema, você tem que ficar muito conectado com o que você tem para falar para o mundo, assim, sabe? Eu sinto isso, às vezes, que os atores ficam numa posição muito de passividade, sabe? Esperando o próximo teste, esperando quem que vai chamar para um projeto, esperando, né? E eu acho que é assim, você como artista, você precisa ter uma proposta de linguagem, você precisa ter uma proposta. Eu acho que é esse sentido, sabe? E quando eu vejo os meninos aqui, todos os três,
e que eu sinto que tem um traço de autoralidade muito forte assim no cinema, e agora falando do cinema do Dé, né, que é essa coisa às vezes recorrente no mesmo tema, que vai mudando e vai mudando à medida que ele vai mudando com a vida, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que tem uma coisa que é única que você pode trazer, assim, por mais que te falem no festival que aquilo não interessa, por mais que te falem que tem que ter minuto tal, por mais que te falem, eu acho que essa fidelidade ao que você tem para dizer é o que vai te fazer continuar, sabe? A coerência com você mesmo é o que vai te fazer continuar, porque é muito difícil. Não é fácil, é falta de dinheiro, eu também estudava no Cefet, fui para o Ministério Público, com 29 anos que eu consegui realmente ser atriz, assim, então são diversos perrengues. Mas é isso, se você ficar na trilha do outro, cara, você vai se perder com certeza, sabe? Eu acho que é muito importante você se entender como artista para poder produzir. Massa. Tinha uma perto de você, não tinha? Você de laranja, por favor. Boa tarde. Meu nome é Tainá, eu também sou de Contagem, eu também sou estudante, eu faço cinema de animação. E, assim, desde que começou a faculdade, eu me sentia muito distante do cinema, assim, eu via como uma coisa muito inalcançável, muito longe de mim. Eu vou ficar aqui fazendo um desenho, que é melhor. E, quando eu vi Fantasmas pela primeira vez, eu senti que estava ali comigo, sabe? Que era uma coisa que ia encontrar com a realidade. Aí eu comecei a mostrar para toda a minha família, tipo, olha só, tem gente aqui fazendo isso. E, assim, foi falado muito sobre identificação, sobre se ver ali, e eu queria perguntar se, quando estão fazendo, atuando, ou escrevendo, dirigindo, vocês pensam em quem e para quem vocês estão fazendo isso? Quem vocês estão querendo atingir com isso, sabe? Essa é a pergunta. Eu acho que não tem como não... Bom, para o ator, né? Porque a gente sai do para quem, né? Assim, quando eu faço, sei lá, Rose, não é? No Coração do Mundo, a minha pesquisa é sobre essas mulheres, então eu parto delas para poder fazer. Elas é que vão me dar tudo, né, que eu tenho para levar para o filme, assim. Então não tem como. Inclusive, acho que uma das maiores questões minhas como atriz quando eu fiz televisão ano passado, e foi uma mudança muito grande na minha vida, porque novela, visibilidade, muita gente falando. E a minha grande dúvida e crise era, cara, como que eu vou fazer isso sem poder estar no mundo, sem poder conversar com as pessoas de uma maneira incógnita, sabe? Assim, como que eu vou manter essa conexão com as pessoas de humano mesmo, assim? Como é que eu vou poder observar elas e partir delas, sabe? Eu acho que para ator não tem, se você faz sem pensar em quem que você está, né? Para quem que você está falando, fica muito descolado, assim. Bem, eu acho que tem... eu vou usar uma frase que o Gabito fala, assim, que é isso, assim, tipo assim, a gente pensa muito em quem vai assistir, né? A gente se preocupa muito com isso. O Gabito fala uma coisa muito legal, assim, que é pensar que eu quero fazer um filme que eu gosto, sabe? Que eu gosto de assistir mesmo, assim. Você fala muito isso, né? Então, eu também te entendo. Assim. Mas eu acho isso muito bonito, assim, né? Tipo assim, é um filme que às vezes, no processo, acaba você não pensando determinadas coisas como essas, e acaba você estar num processo de um filme que você mesmo não assistiria, assim, sabe? E isso é bem perigoso, assim. Tem uma coisa importante nessas perguntas últimas, isso que o André fala acaba que você se espelha, né? O trabalho que a Bárbara cita, né, do espelhamento. Então, primeiramente, você acaba mirando nessas pessoas. Quando você avança em outros territórios, isso começa a causar estranheza em todo mundo, né? Em quem recebe também, porque esses rostos não foram vistos antes,
esses lugares também não foram vistos. Mas eu acho que a coisa, e que volta até na pergunta sobre qual o conselho, eu acho que, fundamentalmente, é ver outros filmes, porque desemboca nisso, sabe? Ver cinema brasileiro. Você precisa ver o que é feito, como se explora, para que você também se reconheça, e você também se inspire, e você também se liberte. Porque, na verdade, eu acho que o processo de produção de filmes, do modo como a gente faz no Brasil, né, como um todo, o cinema independente brasileiro, ele é uma libertação, porque a gente é massificado, desde muito novo, por um cinema hegemônico, industrial, estadunidense, agora, ainda mais com os streamings, né, que você tem uma massificação de série. Então, você é disciplinado a pensar daquela forma. E aí, quando você vai fazer cinema, se você tenta copiar aquilo, é um pastiche que não diz nem sobre você, nem sobre o seu filme, nem sobre aquele espaço e nem sobre onde você está mirando. Então, eu acho que ver filmes brasileiros, e é indiferente se você goste ou não, vai te provocar. Quando nós rodamos o Contagem e o Dona Sônia foi rodado em abril de 2010 e o Contagem foi rodado em junho de 2010, antes a gente tinha estado aqui em janeiro de 2010, lançando o Fantasmas. Assistir ao Fantasma, aqui, naquele momento, também nos propiciou assistir outros filmes, nos propiciou conversar com outras pessoas, entender o que era. Eu lembro do meu fascínio absoluto, da minha catarse em ver o Estrada para Ítaca. O Estrada para Ítaca mexe comigo e com o Gabito e reverbera em outros processos que a gente se junta e faz um filme que chama Estado de Sítio. No Estado de Sítio, a gente começa a ver um tanto de filme para ter referência e, de repente, eu chego no Contagem para dirigir, e eu estou falando de janeiro até junho, eu chego no Contagem com uma overdose de processos, tendo visto, ouvido, discutido coisas que me provocam e não tem como, reverbera no Contagem. Então, o Contagem, ele tem efeitos, o Contagem e o Dona Sônia, ele tem efeitos de um processo que a gente já vinha há poucos meses atrás. Se você não ver filme, você vai ficar num estado de letargia, e nessa reprodução, nesse pastiche, que aí é o que a gente fala, isso não vai te provocar nada e não vai provocar nada ao outro. Então, quando o André falou ontem, né, ele cita o Sicarini 2 vezes, tanto no vídeo, depois na apresentação do filme. Se você quer fazer filme, você vai ter que ver filme. Se você quer fazer cinema brasileiro, você vai ter que ver cinema brasileiro. E ver cinema brasileiro vai te provocar e vai te fazer olhar para você e para o outro de uma outra forma. Então, para mim, talvez o maior conselho de qualquer pessoa em qualquer festival é esse. Antes de ligar a câmera, veja o que foi feito antes. Invariavelmente, vai ser sempre melhor do que o que você pensa naquele momento. Essa provocação que os filmes vão te trazer, e não importa quais, você tem uma gama, né, são infinitas as possibilidades, vão te fazer olhar para as coisas de um outro modo. E o cinema brasileiro, ele é incrível. Assim, sei lá, eu vou falar um filme aqui que eu toda vez que eu vejo, eu falo, cara, como que isso foi feito e como que eu passei a minha vida sem ver? O Mar de Rosas, da Ana Carolina. Você vê esse filme e fala, cara, ok, isso foi feito nos anos 70. Isso foi feito... como que isso foi feito? Como que esse filme... Isso te provoca. Isso te provoca para você falar, cara, tá, isso foi feito. O que eu faço com essa informação? Quase sempre você quer desistir. Eu quero desistir todas as vezes. O Joaquim Pedro me causa isso. Toda vez que eu vejo um filme de Joaquim Pedro, eu não tenho vontade de filmar mais, porque eu falo, por que eu vou fazer se ele já fez isso? O que resta para mim? Mas aí, quando acalma, eu falo, não, mas eu posso tentar pelo menos. E essas tentativas são sempre melhores. Então, ver filme brasileiro te faz fazer um cinema melhor, muito mais profundo,
muito mais interessante, muito mais rico. Então, acho que é olhar para o umbigo nesse sentido, sabe? Sair um pouco desse massacre do cinema americano, até do cinema europeu, ou do próprio cinema brasileiro comercial, e olhar para esse cinema que foi feito e que está sendo feito aqui a todo instante. Hoje, pode ser que a gente veja segunda, terça ou quarta, algum dia dessa semana, pode ser que a gente veja algum filme que vá provocar, e daqui a 15 anos a gente esteja aqui novamente discutindo sobre esse filme e o quanto isso impactou uma geração inteira. Eu vou só complementar isso que o Maurílio está falando, bater palma para ele, que eu acho que é muito importante. Mas eu acho que, para ator, cara, isso ainda é quase imperativo. É imperativo, gente. No Brasil, a gente é formado no melodrama, a gente é formado com novela. Então, assim, se você quiser, na sua atuação, dar alguma coisa de diferente e ter a consciência do melodrama no seu automático de fazer, você precisa ver outras coisas. E aí pode ser outro cinema, não precisa ser só o brasileiro, não, expande, assim, porque tem muitas linguagens de atuação diferentes, e tem muitas possibilidades de fazer, e tem muitas formas não clichês. E eu acho que a gente, saindo de escola de atuação, a nossa tendência é já ir direitinho ali para o que você lembra da novela, porque é o que está aqui, gente, é o que está aqui no jeito. E, às vezes, tem outra maneira de fazer aquilo. E André ontem falou dessa questão do roubar as coisas, né? Eu tinha um professor de teatro que falava que a gente tem que ser bons ladrões, né? E que a gente só vai roubar de quem a gente ama. E, de fato, eu acho que a gente copia. É tudo uma grande cópia, assim. É você ver num filme, curtir aquilo, copiar, porque no seu corpo, na sua maneira, já vai ser outra coisa, não vai ser uma cópia, sabe? Então é isso, gente. Quem for ator aí na plateia, vocês precisam assistir filme. E muita gente sai do teatro e muito desconectado do cinema, então acho que se quer trabalhar com cinema, tem que ver. Eu só vou completar o Maurílio, não me estendendo, evocando o Carlão uma vez, que é não só ver filmes, mas ver filmes com olhos livres. E eu adicionaria, completando o Carlão, se ele me permite, de onde esteja, ver filmes com humildade. Isso é lindo. Foda. A gente está com o tempo estourado, vou pedir para vocês falarem rapidinho e a gente vai receber aqui para fechar. E tem lá atrás. Então vai ser um bloco que eu... Boa tarde, meu nome é Meire Rodrigues, eu sou atriz de teatro, cinema. Primeiramente, parabéns aos homenageados, me sinto muito representada. Tá? Pensando eu vou ser bem objetiva, no tema da mostra, eu sou de um tempo em que eu não tinha referências em relação ao cinema. Hoje eu estou como realizadora, mas eu sou autodidata, e, entrando nesse universo, eu comecei a ter referências. Por onde eu comecei a passar, antes de eu abrir a boca, as pessoas falavam assim, você é da terra lá do pessoal da Filmes de Plástico, né? Pessoal, muito obrigada por essa referência, porque eu estou chegando agora e vocês lutaram por mim antes. Eu, enquanto mulher preta, atriz, realizadora de cinema, eu quero ouvir rapidinho de André e de Bárbara como é que vocês estão vendo a presença da mulher negra enquanto atriz, enquanto realizadora dentro do audiovisual. Mais uma vez, muito obrigada, gratidão, e eu estendo também a toda a equipe. Vou só ouvir o resto. Vocês aqui, para a gente terminar, que o nosso tempo já... Aí a gente vem para cá e finaliza do lado de cá. E peço, por favor... Boa tarde, gente. Estava com vergonha de perguntar, mas acho que a primeira oportunidade que eu tenho, né, talvez a única, não sei, então vamos lá. Vocês falaram muito de para quem fazer o filme. Eu acho que uma coisa importante também é por quem fazer o filme. Então, a minha pergunta vai nesse sentido, principalmente para a Bárbara, porque eu conheci... É muito estranho ver uma pessoa que a gente conhece na tela do cinema, que pessoalmente carne e osso. Nossa, ela existe. Eu queria saber assim, como que é a construção da personagem. Você se inspira em pessoas reais? Como que você construi? Quais técnicas que você usa? E, principalmente, assim, em Bacurau, como que foi a construção da sua personagem, tendo essa obra que é fantástica como exemplo? Assim? O que você levou de você para ela e o que ela trouxe para a sua vida? A última.
Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou de BH, atriz em formação no Cefart. Vou tentar resumir. Primeiro eu queria perguntar para a Babi, e um pouco disso que você falou, inclusive, quando você saiu, gravou Contagem, como que foi para você depois seguir na sua carreira de cinema, se você buscou fazer algum curso, porque a gente que vem do teatro, isso não deixa de incrementar, né? Incorpora muito no nosso corpo de atriz, mas tem essa defasagem assim do jogo com a câmera e de outras questões. E deixa aqui, inclusive, meu convite público para você voltar a BH e dar mais curso. Quero uma vaga. E para os meninos, André, e para filme no geral, eu fiquei pensando assim, é falado toda hora disso, né, da singularidade da linguagem de vocês. E eu acho que também da linguagem e também da dramaturgia, um pouco, que eu acho que tem muito a ver com esse seu tempo. E aí eu fiquei pensando assim, foram muitos anos até vocês terem o devido reconhecimento. E acredito que até retorno. Se vocês chegaram a pensar em desistir ou até modificar, experimentar alguma coisa que fosse mais já valorizado ou comercial, ou se isso nunca foi uma questão. Obrigado. Vamos lá. Primeiro... Bom, sobre a presença da mulher negra, né, no cinema. Ai, gente, esse é um tema tão... que me tira o sono, às vezes. Assim. Eu acho que muita coisa mudou. Acho que a gente está avançando, sim. Eu acho que, de quando eu comecei, em 2010, até hoje em dia, vejo muitas transformações, inclusive no protagonismo dessas mulheres, na complexidade, né, das nossas personagens, na possibilidade de trabalhar mais nuances, de fugir de estereótipos. Mas ainda acho que tem muita coisa para ser feita. E eu, como atriz, eu não tenho, e atriz preta, não tem como deixar de ser uma militante, né? Isso daí tá em todos os momentos, assim. Quando eu piso no set, essa camada já vem, e vem porque não tem como, né, ignorar. E eu acho que é um trabalho de muita vigilância. A gente tem que ficar muito atenta, sabe? Assim, e qualquer incômodo, qualquer sensação de que aquilo está te diminuindo, ou te chapando, ou te excluindo de alguma maneira, eu acho que é preciso falar. Acho que tem sets que não são saudáveis e que a gente, às vezes, não encontra, né, essa ressonância, mas tem muitos lugares que sim. Eu sempre... E aí entra numa coisa que o Gabito falou, que, às vezes, a gente tem escolhas que são mais difíceis e, talvez, escolhas que... deixa um caminho mais lento, talvez no sentido capitalista, né? Mas eu sempre tive um cuidado muito grande dos meus parceiros de trabalho, assim, sabe? De escolher muito bem isso. E é claro que isso vem quando eu tenho uma possibilidade financeira de fazer, né? Porque nem sempre a gente tem, às vezes a gente precisa trabalhar simplesmente. Mas quando eu tive, assim, de escolher com muita atenção com quem que eu vou trabalhar, porque eu acho que alguns traumas que são vividos de violências dentro do set pode acabar com a sua carreira de atriz, assim, sabe? E te tirar a vontade de estar ali, naquele ambiente, sabe? Então, é isso. Eu te falo e você, como atriz, acho que eu sinto mais uma coisa pessoal. Eu acho que é nesse sentido da gente se fortalecer e, às vezes, criar a rede que for possível, e criar a rede que for possível dentro do set, porque, às vezes, tem outra menina preta que está lá e que vai ser ela que vai te dar um apoio, para poder falar, para não se calar, para trazer qualquer incômodo. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou citar uma coisa que eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas quando eu fiz o No Coração do Mundo, eu tinha uma questão muito forte com a nudez, e com a nudez de peito. Eu estava muito desconfortável. E eu chamei os meninos para uma conversa, e eles foram muito abertos, assim, e tem uma cena, e eles falaram, a gente faz uma cena, então a gente vai mudar. Vai ser uma cena de sexo oral, e a gente faz essa cena diferente, faz um plano de sequência. E eles adaptaram, e o set foi adaptado para eu estar da maneira mais confortável possível. E isso não teria acontecido se eu não tivesse trazido essa questão para eles, assim. Então, eu acho que é isso. Acho que vale muito a gente se colocar, para depois não ter que sofrer violências maiores. Acho que é esse ponto. Das outras. Será que vocês querem comentar alguma coisa disso?
Pois é, vou tentar. Eu não consigo, gente, trazer um caminho único de construção de personagem. Cada filme é de uma maneira, cada filme te exige um tipo de trabalho. Vai ter filme que você vai ter que partir do texto, você vai partir do roteiro. Outros filmes que o roteiro é uma base, e depois a questão vai ser vivida no set, e num processo mais de improvisação e de um processo de construção conjunta, às vezes na preparação, ou com seus colegas de cena, ou com quem está dirigindo. Sobre o Bacurau especificamente, aí eu acho que é um terceiro caminho, assim. Eu sinto que o sertão foi meu grande elemento de construção daquela personagem, e realmente partir do lugar para poder fazer ela, e do lugar que eu estava vivendo. Foi 3 meses naquele ambiente, e eu acho que às vezes é isso, às vezes é um trabalho de simplesmente silenciar e observar as pessoas que estão em volta, sabe? Assim, para você poder trazer o tempo. É porque tem uma coisa, gente, que é o tempo. E foi bonito ver o texto do Francis nesse sentido, porque sempre é uma questão que eu trago para a minha construção de personagens, assim, em geral, e agora eu acho que é as semelhanças. Cada personagem tem um tempo, e cada lugar tem um tempo. O sertão tem um tempo, Periferia de Contagem tem outro tempo. Enfim, quais são esses tempos, né? Quais são os tempos dessas pessoas que a gente está escutando? Acho que tem muita coisa de escuta mesmo. E a questão da carreira, eu acho que a gente tem um problema no Brasil. E o problema é falta de formação no audiovisual. Acho que a gente sai de curso de teatro, existem muitos cursos de teatro, mas o teatro é uma outra coisa, gente. É uma outra coisa. É uma outra linguagem, é uma outra técnica, é um outro corpo, são outras necessidades, são outras maneiras de se fazer. E eu sinto que os atores ficam muito carentes. A minha vontade de fazer oficina ano passado, e acho que foi muito gostosa e deu muito certo assim nesse sentido, foi um pouco de compartilhar experiências. E eu sinto que faz falta isso às vezes. Eu vejo que os atores que trabalham com cinema, a gente dá pouco feedback também para quem está começando. E aprender no set é muito difícil. Foi como eu aprendi, mas foi com muita cacetada na cabeça, foi errando muito, foi fazendo... Porque não tem outra maneira. Você vai para o set e aprende ali no fazer, né? Mas eu acho que ter cursos que direcionassem a gente melhor é muito importante. Eu ouço muito essa coisa de que ator, né, de teatro, ator de teatro não é bom para cinema, porque não tem naturalidade. Isso quase me ferve o sangue, assim, sabe? Porque me deixa muito puta, porque é uma questão de formação, sabe, gente? Mais do que tudo. Bem, sobre a pergunta que você fez, fico pensando principalmente do que não foi dito e não foi mostrado até agora, sabe? De personagens negras, assim, porque eu acho que tem muita coisa a ser dita, muitas coisas a serem ditas mas com respeito, né, e pensando nas camadas dessas personagens, né? Fico pensando, é inevitável, pensar pela experiência que eu tenho de trabalhar com a Grace e tal, nisso de ter uma história como Temporada, por exemplo, né, que ela está lá e tem uma identificação muito grande de mulheres pretas que vêm falar, né, que de certa forma se sentem identificadas e tal, né? Então, se for pensar num leque de possibilidades de trabalhar com personagens negras, isso dá uma vontade muito grande para a gente, e também de uma forma natural assim, que a gente queira trabalhar cada vez mais com isso para mostrar essas histórias, sabe? Acho que por aí. E a pergunta sobre essa questão de desistir, nossa, várias vezes mesmo, assim, que veio pensamentos de desistir, assim, e que eu acho que tem a ver com tudo, assim, né, com a questão financeira, principalmente, né, mas uma questão de dúvida mesmo, né, às vezes de autoestima baixa, assim, de não entender muito bem. Eu acho que tem muita gente que está no cinema
e às vezes não se encontrou ainda por causa de detalhes, assim, sabe? Por exemplo, a gente estava conversando hoje sobre essa coisa de nós 4 da Filmes de Plástico terem se encontrado, sabe? E que a gente funciona muito bem trabalhando juntos, mas também tem muita gente que meio que se sente sozinho meio no rolê, assim, porque não encontrou uma pessoa para trabalhar junto, um grupo, né, e tal. Ou, se não, às vezes não encontrou até uma função que realmente gostaria de fazer, assim, né? Porque, às vezes, a pessoa, sei lá, está fazendo direção de fotografia, entra em crise, mas talvez não seja isso dentro do cinema, né? Ama o cinema, mas não se encontrou ainda dentro disso, né? Ou, se não se encontrou, sei lá, dentro mesmo da direção ou do roteiro, mas não encontrou o caminho que quer seguir, os filmes que quer fazer, né, e tal. Então, acho que essas crises vêm daí também, né? Mas também do percurso, né? E tem a ver com até saúde mental, assim, né? De estar munido, assim, de uma saúde mental boa para entender todo o processo, e que é difícil para caramba, assim, né? Então, essa coisa esse pensamento de desistir vem até hoje, assim, e tal. Só que sempre veio desde o começo, assim. Então, vamos caminhar para fechar essa tarde tão especial. Eu tenho só 2 coisas antes da gente terminar. É que, junto à homenagem, nós temos a mostra homenagem com filmes dessas pessoas aqui tão especiais. Aqui nessa mesma sala, agorinha, a gente tem Fogaréu, protagonizado aqui pela Bárbara, o filme da Flávia Neves. A gente tem... O André falou, não está na mostra homenagem, está na mostra autorias, dos filmes do Ricardo Alves Júnior. Hoje, não por acaso, passa tudo que você podia ser, o filme mais novo do Ricardo Alves Júnior. À noite, às 21h, na praça, O Dia que Te Conheci, de fato um dos filmes mais bonitos que o ser humano já produziu, junto aos Fantasmas. E o Maurílio falou do Estrada para Ítaca, que é um filme de 2010, que inaugura uma sessão que a gente criou, que para a gente é um objeto de muito carinho, que é a sessão de clássicos de Tiradentes. Ele passa às 18h amanhã, aqui onde a gente está, junto a um filme que o Gabriel fez com o grande Vitor Furtado, lá em Fortaleza. É um filme de visita, tanto quanto o André, no Roubaram um Plano, fez uma visita a São Paulo, que foi meu amigo paulista. Tem o Meu Amigo Mineiro, feito pelo Gabriel e o Vitor Furtado, amanhã. Além dos filmes que estão online na mostra homenagem. Terminados os informes, agradeço muito a essa mesa. Acho que, quando eu comecei aqui falando de uma espécie de leque amplo de possibilidades e de tamanhos e de emoções e de temperaturas, eu acho que o que a gente viveu nessas últimas 2 horas demonstra claramente e praticamente o tipo de projeto, não só de cinema, mas de vida do que a gente está falando. Uma casa que não é individual, onde sempre cabe mais um, onde as coisas são coletivas e nascem e se brotam a partir do apoio, do carinho, do reconhecimento e da coragem de ser o que se é. Então, boa tarde, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença de vocês e vamos nessa.